Olá pessoal, me chamo Edivan Ramos e sou especialista em projetos hidrossanitários e projetos elétricos. E hoje eu vou passar aqui para vocês 5 dicas que são essenciais considerar na elaboração de projetos elétricos. Geralmente são dicas que são perguntas polêmicas aqui que as pessoas fazem, no decorrer do dia, no decorrer da elaboração dos projetos, se podem utilizar esses passos, se podem utilizar essa metodologia ou se não podem, o que a norma diz, o que a norma não diz. Tá? Eu vou estar passando aqui para vocês um pouco de como nós adotamos aqui no escritório e por que nós adotamos dessa maneira, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto, primeira pergunta que geralmente fazem no dia a dia, que é comum as pessoas se confundirem bastante com isso. Primeiro ponto seria, a cozinha ela pode ser separada do circuito da sala? O circuito da cozinha ele pode ser separado do circuito da sala? Gente, a NBR ela diz o seguinte, que o circuito da cozinha não pode ser unificado com nenhum outro cômodo, tá certo? Não pode ser unificado. Por quê? Eu não posso unificar o circuito de tomada e iluminação de uma cozinha com o circuito de um quarto, de uma sala ou de outro cômodo, visto que aquele meu ambiente da cozinha ele tem uma alta demanda de corrente. Naquele ambiente ali eu já tenho uma corrente específica muito grande, entendeu? Devido aos seus equipamentos que serem mais robustos, serem equipamentos mais pesados. Então, não é viável e a NBR não considera, não recomenda, na verdade, a utilização dessa unificação da cozinha com outros cômodos. Circuito da cozinha é circuito da cozinha, circuito da sala, de quarto, são circuitos de ambientes separados. Pelo menos aqui no escritório, cada ambiente tem seu circuito, tá certo? A gente não unifica com outros ambientes, a não ser que seja um caso muito específico, A não ser que o cliente ele venha seja um projeto muito específico, que a gente veja a necessidade realmente e analise se é viável ou não, tá certo? Segundo ponto seria, o ponto de iluminação, ele pode ser unificado com o circuito de tomada? Então, gente, recomendo para vocês não unificar circuito de tomada com circuito de iluminação, tá certo? Circuito de tomada você deixa um circuito de tomada separado e circuito de iluminação você deixa um circuito de iluminação separado, tá? Mas a NBR diz o seguinte, você pode unificar circuito de tomada com circuito de iluminação. Tá? Você pode fazer essa junção aí. Claro que tem um adendo aí, tem um porém, Você pode unificar até quanto você pode unificar? Até uma corrente de 16 amperes, tá? Você só pode unificar iluminação com tomada desde que não ultrapasse a corrente de 16 amperes. Tá certo? Mas eu não recomendo você fazer essa unificação, a não ser que seja um caso muito específico. Por exemplo, eu tô projetando aqui um ambiente externo da minha casa e nesse ambiente externo eu só tenho um ponto de iluminação e um ponto de tomada, Seria viável eu colocar ali um circuito específico para iluminação e um circuito para tomada? Não seria, Eu teria que juntar os dois, até porque eu tenho que analisar também, além da questão técnica, a questão da viabilidade econômica para o cliente. Então, não recomendaria você fazer dessa forma. Então, claro, tem que analisar. A norma permite? Permite fazer, mas você também tem que analisar a viabilidade do seu projeto, tá certo? Terceiro ponto, gente, é corrente de ponto específico com mais de 10 amperes, o que fazer? Então, assim, gente, corrente de ponto específico com mais de 10 amperes, eu tenho um circuito que tem uma corrente específica com mais de 10 amperes, geralmente é um chuveiro elétrico, tá? Acontece isso com o chuveiro elétrico, onde a corrente dele ultrapassa os 10 amperes e você tem que ter um circuito específico para ele. Um chuveiro elétrico, um ar-condicionado, Então, você tem que adotar um circuito específico para esse equipamento. Tá certo? Aqui a norma ela me diz que tem que ser equipamentos até 10 amperes, Tudo mais, um circuito, mas não, gente. Passou de 16 amperes, que é o caso de um chuveiro, um circuito específico só para ele, que vai ser um circuito que atenda a corrente que ele tá pedindo e a potência dele também. Tá certo? Quarto ponto, eu tenho circuitos específicos para equipamentos específicos. O que seria isso? Bom, esse ponto está ligado com o que eu falei na terceira dica, tá? Que, por exemplo, circuitos específicos para equipamentos específicos. É mais quando você tem um chuveiro, como eu falei, ou um ar-condicionado que ultrapasse a corrente de 10 amperes. Então eles vão ter um circuito específico só para eles, um motor de um portão, tá certo? Ou uma bomba, que você precisa colocar ali. Então você vai colocar um circuito específico para equipamentos específicos, tá? Que necessitem desse circuito específico para ele.
Por exemplo, eu preciso fazer manutenção em um portão, claro, no motor de um portão, claro que eu vou desligar somente, vou fazer manutenção somente no circuito do motor do portão, não preciso desligar outros, eu não preciso juntar ele com outros, entendeu? Então sim, você coloca circuitos específicos para equipamentos específicos, tá? Equipamentos que são muito específicos. Tá bem claro essa parte, espero que vocês tenham entendido. Quinto ponto e último é se você pode dividir circuitos de tomada de uso geral, até quanto que você pode dividir. Como eu já disse, né, esse foi um ponto até que já me adiantei e acabei falando no segundo tópico. Dividir circuitos de tomada de uso geral, porque até quanto de tomada que eu posso juntar de uma determinada edificação. Bom, como eu vou falar no nosso exemplo aqui do escritório, nos nossos projetos, nós deixamos um circuito para cada ambiente. Por exemplo, o circuito da sala, a sala vai ter um circuito de tomada e um circuito de iluminação. O nosso quarto, ele vai ter um circuito de iluminação e um circuito de tomada. Tá certo? Mas se você quiser economizar e analisar a característica do cliente também e for uma solução para ele unificar o máximo possível de pontos de circuito, então você vai poder juntar até 16 amperes, tá bom? Não ultrapasse 16 amperes na sua junção de tomadas. Seguindo esses 5 pontos, vocês vão estar fazendo um bom projeto elétrico, tá? Partindo daí, claro que tem outras análises a serem consideradas. No todo, no geral, você seguindo esses pontos aí, você já tá fazendo uma boa consideração, tá bom? Então, gente, esses 5 pontos que eu queria deixar para vocês. Aqui vocês têm 5 dicas importantes que eu tenho certeza absoluta que se vocês seguirem essas dicas, vocês vão se dar muito bem em seus projetos elétricos, tá bom? Vocês vão sair na frente de muita gente que fazem muita coisa errada, muita coisa fora da norma. Então eu deixarei aqui essas 5 dicas para vocês que são essencial para fazer uma boa elaboração de um projeto elétrico. Agradeço a participação de vocês, dá um curtir no canal, deixe seu seguir aí também e até o próximo vídeo.